A gente vai, durante meia hora aqui, bater um papo, tentar tirar bastante dúvida, trazer informações. Deixar aqui meu amigo se apresentar. Qual microfone? Já tô? Pode ficar com esse, Márcio. Já. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Adálio, eu sou médico, sou fisiologista hormonal, sou médico do esporte também. Basicamente o que eu faço na clínica é emagrecimento e hipertrofia. Trato alguns outros distúrbios endócrinos também, mas principalmente emagrecimento e hipertrofia. Lá eu sou um parceiro da Dox porque eu tenho todos os produtos da Dox, desde depilação a LED, que é o mais novo, tem o Supramáximos, o VC10, enfim, tem todos lá e são, como eu posso dizer, são agregadores no meu tratamento, então ajuda muito. Eu vejo que os pacientes que passam por esse processo, na estética também, que lá no consultório a gente tem uma área da estética, passam por esse processo e o resultado é muito, muito mais importante, muito mais, como eu posso explicar assim, muito mais visível, né? O paciente sente também que o processo é acelerado. Então, é basicamente isso. Hoje a gente deve falar do Supramáximos, né? E, enfim, obrigado a todos pela presença. Vamos lá, sem mais delongas, como o Thiagão falou, vamos fazer esse negócio acontecer e falar um pouco mais sobre hábitos de vida, sobre hábitos alimentares e também sobre algumas máquinas lá da Dox. Tá bom, pessoal? É isso, obrigado por terem vindo. Então vamos lá. Quando a gente fala, né, em relação à nossa saúde, à nossa qualidade de vida, a gente está sempre esperando alguma tecnologia fantástica, algum alimento milagroso, alguma pílula que vá resolver os meus problemas. A gente não pode esquecer que nós somos a evolução da espécie. A gente é resultado de uma evolução de centenas de milhares de anos. E esse corpo, nosso código genético, ele está moldado dessa maneira. Então a gente não vai conseguir fugir de algumas coisas que meu corpo precisa e eu tenho que dar para ele, né? Eu falei lá atrás, na palestra agora pela manhã, que saiu um estudo semana passada mostrando que a gente tem vivido mais. Quase 20 anos a mais a nossa expectativa de vida cresceu nos últimos 30 anos. Mas o que é frustrante nessa história? Que a qualidade de vida não teve sequer um ano a mais acrescido. Quer dizer, esses anos que a gente está vivendo a mais, a gente está vivendo com dependência, com uma qualidade de vida ruim. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito no meio ambiente em que a gente vive, no que a gente tem feito todos os dias, como é o nosso estilo de vida. Então, essa semana ainda eu estava olhando uma pílula do exercício. Gente, o exercício, por mais que você isole uma adaptação que o exercício faz, o movimento ele vai ser fundamental para o nosso corpo. Ele vai ajudar a controlar a pressão, a manter a glicemia, a melhorar a nossa memória, a produção de novos neurônios, a melhorar nosso estado de alerta, a diminuir a chance de ter depressão, de ter ansiedade. O movimento ele é muito complexo. E por que o ser humano precisa dele? Porque durante essa evolução da espécie não sobreviveu ninguém que não fosse apto ao movimento. Quem não fez movimento não sobreviveu. Então, num mundo hoje que é perigosamente confortável, onde a gente tem muita tecnologia, a gente tem dado para o nosso corpo muito menos movimento do que ele precisa. E aí é importante que a gente restabeleça esse movimento aos poucos. Ninguém que está numa condição sedentária, né, acima do peso, com pouca massa muscular, vai sair por aí correndo 5, 10 quilômetros, vai se machucar, vai ter uma sensação desconfortável e não vai conseguir manter isso como um estilo de vida. A mesma coisa vale para a alimentação, né? A gente não foi preparado para recusar alimento. Durante toda a evolução da espécie, a gente teve uma privação de alimento muito grande. Hoje, a oferta de alimento é absurda. É tão grande que os 4 produtos mais vendidos numa drogaria, você sabe o que são? Mentos, Paçoquita, chocolate diet, entendeu? Por quê? Porque está ali no caixa e a gente não está apto a recusar alimento. Nosso cérebro aprendeu que precisa consumir
porque não sei quando é a próxima refeição. Só que hoje a próxima refeição é quando você quiser. Via de regra, é quando a gente quiser. A oferta de alimento é muito grande. E aí a gente tem que chamar atenção para o sono, que a gente tem dormido tão pouco. Ah, quanto que é para a gente dormir? Eu vou recomendar uma leitura aqui que chama Por que Nós Dormimos. Matthew Walker é considerado hoje um dos maiores pesquisadores de sono que tem. E ele fala que se ele arredondar o número de pessoas que estão plenamente restabelecidas, dormindo menos de 6 horas, que se ele arredondar essa porcentagem para cima é 0. A gente precisa dormir entre 6 e 9 horas. A grande maioria das pessoas entre 7 horas e 7 horas e meia. Nosso sono é dividido em ciclos. O ideal é que a gente durma pelo menos 4 ciclos, mas idealmente 5 ciclos. Cada ciclo dura entre 1h15 e 1h30. Então, hoje a gente dorme menos porque a gente se expõe muito à luz. E um dos sistemas que regulam o nosso sono é o ciclo circadiano. A maioria das pessoas aqui, o que faz? Vai para a cama com celular, com tablet, com televisão. E isso faz com que o nosso sono fique prejudicado não só em horas, mas como em qualidade. A gente abusa em certos alimentos, como o álcool, que por mais que possa induzir no início o sono, ele traz um sono de péssima qualidade. É importante que a gente tenha um ambiente silencioso, que a gente tenha um ambiente escuro para dormir. Tem um outro ciclo que regula o nosso sono, que ele é muito afetado pela cafeína. Então, quanto mais cafeína eu consumo, menos o meu cérebro consegue ter a percepção de cansaço e me induzir ao sono. Então, o sono é fundamental. Quando a gente dorme mal, a gente é mais irritado, a gente tem mais dificuldade de concentração, de aprendizagem, a gente come mais, a gente se movimenta menos. Então é muito importante a gente fazer isso que hoje os médicos preconizam como a higienização do sono. E o quarto pilar são as emoções, né? Hoje todo mundo, na minha época de moleque, a gente se comparava na escola, com os vizinhos. Hoje com o celular, você pega lá, você vê a vida do Neymar, você vai achar que sua vida é muito chata. Você vê a vida da Anitta, você vai achar que sua vida é muito chata. Mas tudo ali é meio fake, né? Então, a gente tem um excesso de informação. Hoje uma criança de 10, 12 anos tem mais informação que meu avô teve a vida inteira. A gente vai se afastando das relações sociais, e aí quando eu falo que o ser humano ele se desenvolveu durante centenas de milhares de anos, uma coisa básica para a sobrevivência, sabe o que foi? A socialização, o viver em grupo. Então investir numa boa amizade, investir em bons relacionamentos com a família, a gente está dando aquilo que o meu corpo precisa para funcionar melhor. E aí eu vou ter qualidade de vida, aí eu vou viver mais, e aí eu vou poder ter uma preocupação, e todo mundo quer viver todos esses anos com uma aparência legal, né, com autonomia. Mas é muito importante que a gente faça a nossa parte, que a gente consiga, com pequenas ações diariamente, criar novos e pequenos hábitos que sejam sustentáveis. Porque é isso que vai fazer a gente viver mais, a gente viver melhor, a gente viver mais feliz e ter condição de nos cuidar. Aí eu não sei se meu colega concorda, mas a ideia é essa. A minha opinião é muito parecida com a do Márcio. A gente tem que avaliar. Eu vou só apontar algumas coisas que eu achei muito interessante que ele falou sobre o estudo, onde realmente aumentou a nossa expectativa de vida. Só que a gente também vê, por exemplo, que aumentou bastante a obesidade. E a gente sabe que a obesidade diminui a expectativa de vida. Então, onde é que está aí? Onde é que está o problema? Está justamente no que ele pontuou e talvez ficou um pouco obscuro. A longevidade aumentou, mas e a qualidade? Será que a gente está envelhecendo realmente bem ou a gente está envelhecendo pior? Então não adianta você viver 100 anos, quer dizer, não adianta, não vamos usar essa palavra, mas imagina você viver 100 anos e a partir dos 70 anos estar preso numa cama, não conseguir fazer nenhuma atividade, enfim. Né? Um outro ponto que eu achei muito interessante sobre que antigamente, há milhares de anos atrás, a gente tinha que caçar o nosso alimento, né? Na era paleolítica, enfim. Hoje em dia não, hoje em dia nossos alimentos a gente vai na geladeira e pega.
Antigamente a gente tinha que ir na pizzaria pegar, hoje a gente tem que pedir no iFood, né? Então assim, o nosso consumo energético, nossa movimentação realmente caiu drasticamente, né? Fora isso, quando a gente tinha que caçar os alimentos, etc., ou depois que começou a plantar e etc., as calorias dos alimentos eram diferentes das calorias de hoje em dia, né? Hoje eu estava também dando uma palestra mais cedo falando sobre isso. Imagina que um quilo de couve-flor tem mais ou menos 250 calorias. Meio hambúrguer de uma marca famosa tem 600. Então você imagina que a gente está muito exposto a uma quantidade calórica alimentar muito maior do que a gente realmente necessita. E o outro ponto é que o nosso cérebro, o nosso corpo, vai se acostumando a essa taxa maior de glicose, maior de caloria no nosso organismo e vai criando, por exemplo, uma resistência à insulina. Ou seja, a gente, as nossas células acabam assim, eu não aguento mais ver insulina, o pâncreas, eu não aguento mais produzir insulina, isso cai, a insulina acaba não fazendo o papel dela, que é tirar a glicose do sangue e botar para dentro da célula, e aí acumula a glicose no sangue, onde acaba sendo tóxica para o nosso organismo, ela em excesso no nosso sangue, gerando o que a gente conhece como o diabetes. Né, diabetes mellitus tipo 2, principalmente. Né? Então foi um ponto muito importante. O que está acontecendo hoje em dia, onde a gente fala muito da estética, mas a gente não pode esquecer da saúde, sobre movimentação. Tudo a gente não tem tempo. Vai comer saudável. Pô, comer saudável. Antigamente falava assim, não tenho tempo para cozinhar. Aí agora surgiu o pessoal que está fazendo comida saudável e vendendo. Fala assim, não, mas é muito caro. Mas o orgânico é muito... enfim, é sempre desculpa, porque é muito cômodo para a gente fazer o que a gente vem fazendo e vem dando certo, entre aspas. Só que a gente vem engordando, o que também atrapalha o sono. Então, você vê, geralmente hoje quem tem apneia, quem tem roncopatias e quem não dorme bem, geralmente são os pacientes mais gordinhos. Por quê? Tá com gordura abdominal, tá com gordura peitoral, enfim, isso gera uma pressão maior no seu pulmão, você não consegue expandir e respirar bem. Aí outro problema, a gente acaba não entrando nos ciclos, né? Ciclo de sono REM, sono não REM, e isso acaba que no final das contas prejudica os hormônios. No sono a gente produz um hormônio muito importante que é o GH. Esse hormônio a gente conhece como sendo hormônio do crescimento, mas não é só isso. Ele é um hormônio também lipolítico, ele queima gordura. Né? Então, assim, imagina que você, na higiene do sono, por exemplo, o ideal é você não jantar muito próximo do seu sono. Né? Porque quando você faz isso, você consome caloria, consome glicose ou carboidrato, enfim, aumenta a sua glicemia, a glicemia aumenta a insulina e a insulina bloqueia a produção de GH. Então você tem um hormônio, a insulina, que é um hormônio lipogênico, que aumenta a gordura, aumenta a lipólise e tem a queda do GH que diminui a queima de gordura. Então qual é a equação? Aumento de gordura. E isso acaba virando um ciclo vicioso. E aí, um sono ruim, o paciente já acorda cansado. Então ele acorda cansado, ele vai querer fazer exercício? Não vai querer fazer exercício. Né? Então isso vai gerar mais um sedentarismo e acaba virando um ciclo vicioso. Então o paciente, lá na clínica eu vejo muito isso, que tem que quebrar isso, porque se não quebrar, não adianta remédio, não adianta hormônio, se não mudar hábitos de vida e hábitos alimentares, sono, igual o Márcio estava comentando, não adianta. Talvez você vai ter um sucesso momentâneo, mas depois a coisa vai acontecer o famoso efeito sanfona, que todo mundo já conhece, né? O doutor Adalho tocou num ponto muito importante que serve de reflexão aqui, né? A gente vai sobrevivendo, né? Darwin já falava, a gente se adapta a qualquer coisa. E o ambiente hoje ele é perfeito para a gente sobreviver, não para a gente viver bem, né? Então você tem comida quando você quer, você tem o conforto e você vai sobrevivendo. E você entra no que ele chamou de ciclo vicioso. E a grande pergunta é, como eu transformo o ciclo vicioso num ciclo virtuoso? Como que eu quebro essa sequência de hábitos que não estão fazendo tão bem para mim e começo a inserir esses hábitos? Olha, um hábito, ele só vai se tornar hábito. Que é o hábito? O hábito é quando eu começo a fazer alguma coisa sem ter que pensar para decidir se eu vou fazer ou não.
Então vocês, né, ninguém pensa para tomar banho, vocês já sabem que vocês vão tomar banho todo dia. Vocês sabem amarrar um sapato. Por quê? Porque isso virou um hábito. Vocês escovam o dente. Para virar um hábito, você tem que repetir a tarefa. Você tem que criar essa conexãozinha dentro do seu cérebro, dentro do seu hipocampo, para que você não precise mais decidir. Eu lembro que eu entrevistei uma neurocientista em 2018 em Nova York. Eu fui fazer um documentário e eu fiz essa pergunta para ela. Aí ela respondeu assim: você vai na academia todo dia? Eu falei: praticamente todo dia. Ela falou: você não pensa para ir. Isso já é uma coisa que já está decidida, já está automatizado. Você nem sempre vai com muita felicidade. Eu falei: não, tem dias que eu vou, mas eu vou. Por quê? Porque isso é uma coisa que já está decidida, já é automática no meu cérebro. Então, se a gente quer entrar nesse ciclo virtuoso, é importante que vocês escolham as atividades no início, sem se preocupar se ela vai queimar muita caloria, se ela vai ser uma dieta maravilhosa. Você tem que pensar em coisas que você consegue repetir diariamente. E essa pequena mudança diária vai começar a virar um hábito e vai te levar a outras atitudes que vão fazer o que o doutor falou, que é começar a criar um ciclo virtuoso. E não só, como ele bem disse, apostar: eu vou lá nele, eu vou pegar a prescriçãozinha de um GHzinho. Como ele disse, vai ser momentâneo. Se você não der para o seu corpo aquilo que ele precisa, se você não começar com pequenas e possíveis mudanças para começar a criar esse hábito, você vai acabar ficando nesse efeito, né, doutor? Perfeito. E outra coisa que também, assim, a gente pensa muito parecido e complementando também, que ele fala assim, às vezes a gente não vai feliz para academia. Pô, você está esgotado. Eu acordo cedo para ir para academia, porque se eu deixar para ir à noite, eu falo assim, cara, já estou muito cansado. Então, assim, eu brigo com a cama de manhã cedo para levantar e ir. A gente vai, talvez, assim, como no popular, na força do ódio. Mas quando você volta, você fala assim, opa, fui, fiz o que eu tinha que fazer. Então, o exercício libera endorfina. Então, a endorfina no cérebro causa sensação de bem-estar. Então, causa sensação de melhora a sua autoestima, diminui depressão, enfim. Melhora o estado de alerta durante o dia, né? Quem aí treina de manhã já percebeu que quando treina de manhã, durante o dia fica mais ativo. É fato isso, porque você tá ali, se acelera o seu metabolismo que dura o dia inteiro. Aí, outro ponto, quem treina à noite antes de dormir, consegue dormir bem? Assim, eu tenho alguns pacientes que falam assim, não, eu tomo pré-treino e consigo dormir. Eu falo assim, cara, você é um mutante, porque... Que o normal, quem nunca, bom, homens, né, maioria aqui, jogou aquela peladinha 10, 11 horas da noite e não consegue dormir nem por um decreto, né, por quê? Eleva o nível de adrenalina, é muito difícil que você tenha uma noite reparadora. Pois é, e aí muitas pessoas também às vezes falam assim, mas eu só consigo treinar à noite e quero tomar um estimulante, quero tomar um pré-treino, alguma coisa, beleza. E aí depois vem e fala assim, não, agora eu não consigo dormir, me dá um sedativo, me dá um... Não é assim, né? Isso aí atrapalha a sua saúde, não é uma coisa muito legal. E em relação ao exercício, hoje eu falo para os pacientes, e o que tinha na OMS há uns 2 anos atrás era 30 minutos de exercício 3 vezes por semana, ou seja, 150 minutos por semana. Hoje já tem algumas diretrizes que falam, não, 300 minutos por semana. Ou seja, todo dia você tem que dar uma treinada. Tá? E quando eu falo treinar, não é só musculação, é qualquer coisa. Se você não gosta da musculação, muito paciente vai, eu odeio musculação. Fala assim, não, mas caminha, pega uma aula de dança no YouTube, coloca em casa e faz uma natação, um esporte. Só precisa fazer alguma coisa. E como o Márcio disse, tem que fazer alguma coisa que seja prazerosa. Não adianta eu falar para você, vai para academia, mas você não gosta. E você vai 1, 2 semanas, vai parar. Então, até isso se tornar um hábito, a mesma coisa da alimentação. Hoje, muita gente não gosta de salada, não gosta de verdura, não gosta de fruta. E não quer colocar uma folha de alface. Não, calma. Vai testando, coloca um pouquinho, coloca outra coisa. Vai. E aí, quando você vê o benefício que isso traz para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua disposição, para os seus exames laboratoriais, você fala assim, desse jeito está funcionando. E é bem por aí, né Márcio? Eu acredito muito nisso. A gente vai se acostumando com as coisas, sabe? Eu quero pegar o gancho em duas citações suas. Primeira, quando você falou as pessoas querem tudo para ontem. E aí vale uma reflexão.
dois grandes estudos que foram publicados ano passado, um na China, outro na Europa, acompanhando as pessoas que fizeram as 6 principais dietas. Todas pessoas com IMC acima de 30. O que aconteceu nos 3 primeiros meses? Quase 60% delas estavam com peso inferior ao inicial. Quando você chega a 6 meses, menos de 40%. E depois de um ano, só 8% estão num peso inferior. Por quê? Porque querem uma mudança muito grande que não é incorporada como estilo de vida. Então é melhor que você comece, como ele falou, colocando uma folha de alface, consumindo uma fruta, e aos poucos você vai se adaptando e evoluindo. Outro estudo interessante, o número da Associação Brasileira de Academias, é que pega as pessoas que se matricularam hoje na academia, daqui 3 meses 64% vai ter abandonado, e depois de um ano só 3,7% vai rematricular. Né? Porque chega lá, vai fazer um treino muito acima do seu limite e não vai construindo esse hábito. Então é muito importante que a gente também seja realista, escolha coisas prazerosas, essas pequenas coisas que a gente vá mudando. O hábito, ele é assim, você não vai ver o resultado do hábito, você não vai na academia hoje, amanhã subir na balança está mais magro. Então essa expectativa criada é muito ruim, né? Que aí você começa a criar dietas milagrosas, exercícios maravilhosos de 6 minutos que vão dar resultado, né, de um ano de academia. Então essas coisas que a gente sabe que é mentira, mas tá barato, eu vou arriscar. E acaba se frustrando. O hábito, ele é poderoso. E o hábito é aquilo que você consegue fazer todos os dias. Isso é muito importante na fala dele, né? A gente querer tudo para amanhã. O que adianta eu conseguir para amanhã se daqui um ano eu dei um passo atrás? Se eu estou pior do que eu estou hoje. Agora, o hábito é aquilo que a gente vai incorporando. E isso que ele falou é muito interessante, a gente se acostuma com as coisas. Pega uma criancinha, uma criança, 6, 7 anos, e que nunca bebeu cerveja. Pede para ela beber cerveja. Como que vai ser a cara dela a hora que ela colocar na cerveja? Ela faz uma cara ruim. Não, isso aconteceu comigo. Na faculdade eu não bebia. Não, bebe aqui. Tomei uma cerveja e falei, como é que vocês bebem isso aqui? Isso não é gostoso. Né? Então, assim... Só que aí o cara vai bebendo todo dia, dali a pouco o cara adora cerveja. Você fala, não é possível, né? Então, quando você falar, eu não gosto da salada, vai experimentando, coloca um molhinho, coloca ali uma frutinha. Enfim, começa aos poucos, vá criando o hábito, né? Trocar o refrigerante pelo suco, depois por uma água com limão, e por aí vai. Isso é maravilhoso, né? Outra geração, tal... Mas eu lembro que eu, nos meus 19, 20 anos, eu jogava muito vôlei de praia lá no Rio, né? E não é exemplo para ninguém, nem incentivo ninguém a fazer isso. E aí terminava 1, 2 jogos, eu ia lá, a maioria nem vai conhecer aqui, acho que nem você. Tinha um refrigerante chamado Grapete. É tipo uma Fanta-uva, meu. E eu, pá! E aí eu tomava refrigerante, aí foi isso que você falou. Aí dali a pouco eu falei, não, eu vou trocar o refrigerante por água de coco. No começo é esquisito, você fala... hoje, qualquer restaurante que eu tenho o hábito de ir, eu não preciso nem pedir. O cara vem com uma água e um limãozinho espremido à parte. Vira hábito, vira hábito. Eu bebo um refrigerante hoje, ele já não é igual, porque a gente vai... muda. A gente se adapta, é exatamente isso. E outro ponto do hábito é assim, imagina que você está querendo realmente ganhar mais saúde. Você começa a treinar. Quando você começa a treinar, você fala assim, eu não posso ficar comendo besteira. Você já vai diminuindo. Eu não posso ficar dormindo mal. Já vai melhorando o sono também. Então, uma coisa puxa a outra. Uma coisa, eu vejo isso já lá nos pacientes. Começa a ter mais resultado, porque uma coisa realmente vai puxando a outra. Porque para você ter saúde, são esses 4 pilares. Né? Eu ainda coloco só mais um, que é a minha parte, que é a regulação hormonal. Exato. Então, assim, também se os hormônios estiverem desregulados, a gente precisa organizar isso porque facilita o resultado. Então, é muito gratificante ver os pacientes vindo e falando assim, não, Adalio, hoje se eu não vou para academia, eu fico irritado, fica bravo, falo assim, o meu dia não rende. Então, assim, começou assim? Não, ninguém... Primeiro dia que a gente foi na academia,
Beleza, fez o treininho, chegou lá no segundo dia, já estava todo dolorido, não aguento se mexer, nunca mais eu volto. É sempre assim, é o que eu escuto dos pacientes. E aí a minha estratégia lá é falar assim, não, qual é o seu sonho? Você não quer ter um corpo mais saudável, emagrecer um pouco mais? Passa por isso. Se você não fizer isso, fizer só uma dieta, você vai perder peso? Vai. Mas necessariamente você vai emagrecer? Não. Porque emagrecer é perder gordura e pelo menos manter o músculo. Porque se você perde músculo também, o seu percentual de gordura não altera. Imagina que você perde 10 quilos, 5 de músculo, 5 de gordura. O percentual vai estar igual. Se vai mudar muito pouco. Agora, se você ganha 2 quilos de músculo, perde 5 de gordura, o seu percentual despenca. Então, assim, e baixar o percentual de gordura, claro que até um certo ponto, é muito saudável. Né? Tem paciente que não, Haddad, eu quero ficar com 3% de gordura. Eu falei, amigão, eu acho que você está no médico errado. Então, assim, tudo isso passa por saúde. A gente está falando de estética, mas principalmente saúde é o que a gente busca, né? E eu queria finalizar isso com uma coisa que é muito importante. Você tocou nesse ponto agora, que é qual o significado que isso tem para cada um de nós. Para a gente encarar qualquer tipo de mudança, é muito importante que a gente tenha muito claro o significado dessa mudança. Então, eu posso querer mudar agora por uma questão de estética e está tudo bem. Se esse significado é o que vai me fazer mudar os hábitos, está tudo certo. Eu quero mudar agora por saúde, porque eu fui no médico e eu estou com alguns exames alterados. Quando você tem muito claro o significado, isso te mantém nos hábitos. Eu vou falar por mim, os hábitos, os significados, eles vão mudando ao longo da vida. Em determinado momento ali para mim, pode ter sido estética, em determinado momento foi saúde. Eu posso dizer, brinco isso muito com as pessoas, mas é verdade. Hoje, um grande significado para mim é a competição, né? Eu amo jogar meu tênis, meu vôlei no fim de semana, meu vôlei de praia, eu odeio perder. Então, eu já não sou menino, então, eu tenho que estar mais magro, eu tenho que estar mais forte, eu tenho que estar mais em forma, porque senão no fim de semana eu perco e vou ser zoado. Então, mas é um significado que está me mantendo nesses hábitos hoje e que funciona para mim hoje. Amanhã o significado pode ser que eu queira chegar com 80, 90 anos, andando 10 mil passos, fazendo o caminho de Santiago. Então a gente tem que descobrir qual o significado, o porquê que a gente quer mudar esse hábito. Tendo muito claro o significado, igual o doutor Haddad falou, quando você chegar na academia meio triste, o significado vai fazer com que você faça. E aí a coisa vai rodando. Né? Não é ir para academia e pensar assim, ai meu Deus, mais um dia de academia. Não é ir para academia e falar assim, eu estou fortalecendo o meu músculo, eu estou ganhando saúde. Talvez a gente fale assim, eu estou ganhando saúde, fica muito distante, né? Muito distante, cara, mas a saúde hoje em dia é construída no dia a dia. E o outro ponto, pelo que eu te conheço, pelas entrevistas que eu já vi você dar, óbvio que a parte do esporte é uma coisa que te influencia a ficar com um físico legal, com a saúde legal, mas o fato de estar bem e impactar outras pessoas, eu chego a arrepiar quando eu falo isso, porque lá no consultório, quando os pacientes falam assim, não, poxa, doutor, você está com um corpo legal, está com uma saúde legal, quero ficar assim. Isso para mim é muito gratificante, porque é um espelho que o paciente fala assim, o que você faz? E aí é onde eu entro. Eu treino, eu como. Não estou comendo tão bem, tá? Mas enfim, em geral, na maioria dos dias eu como bem. Dá os deslizes. Eu vou descer aqui e vou pegar uma pipoquinha antes de ir embora. Só que assim, é a rotina. A minha rotina é uma rotina saudável, né? Então é transformar isso e espelhar isso para que o paciente possa fazer também. Então eu faço exercício, em geral eu durmo bem, em geral eu como bem. Então se você fizer isso, você também, muito provável, vai ter um corpo igual ao meu, uma saúde igual à minha. E eu só para agora de verdade encerrar, eu antes de vir para cá, lógico que eu tive uma conversa e isso faz parte da evolução, né? A gente sabe que hoje a gente tem muito mais tecnologia. Há 40 anos você não tinha a esteira que você tem hoje, você não tinha os aparelhos que você tem hoje, tudo isso facilita. E aí conversando, né?
A gente vê que a Doxy hoje, por exemplo, também traz tecnologia, também vai ajudar em uma série de coisas. E é importante que a gente use isso, né? Eu não vou correr descalço igual se corria há dezenas e dezenas de anos. Hoje eu vou querer um calçado bom, né? Eu fiz até um programa na CBN que eu gravei essa semana da evolução do equipamento. Eu não vou chegar e jogar com raquete de madeira, né? Vinha em quem quer mudar algum hábito. Muito obrigado mesmo. Doutor Adalio, obrigado. Opa! Foi um prazer estar aqui com você. Que é isso, o prazer foi meu. Eu também queria agradecer o pessoal da Doxy. Só pontuar alguma coisinha, nem sei se era o tema da palestra, não era mais hábitos de vida e saúde realmente. Hoje, o que eu utilizo na minha clínica também é o Supra Máximos, que é um equipamento de contração muscular, que ajuda na contração fibra tipo 1 e fibra tipo 2, e eu vejo que assim, melhora a recuperação muscular, então isso ajuda o paciente a ir mais para a academia. Então hoje a gente tem algumas tecnologias, independente se é da Doxy ou não, que facilita o nosso trabalho, que é o principal, é a mudança de hábito de vida, né? Então eu queria agradecer o pessoal da Doxy, a Elisa, a Michele, o Thiago, também o Dr. Carlos, e o Márcio também, que é uma referência. Eu, quando estava caminhando na medicina esportiva, conheci, enfim, foi uma coisa que me motivou a fazer, então assim, sabe que você serviu de espelho também para mim. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui ouvindo a nossa conversa, nosso bate-papo, e espero que em algum pontinho, algum insight tenham criado na vida de vocês, que se vocês ainda não fazem, começam a fazer, ou se os seus pacientes não fazem, oriente eles a fazerem, tá bom? É isso, pessoal, obrigado.